Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num território que, olha, tá por toda parte, mas que pouca gente para entender de verdade. A gente está falando daquela fusão que às vezes é mais uma confusão entre física quântica e espiritualidade moderna. Ah, sim, aquela conversa de colapsar a onda para conseguir o que você quer. Exatamente. Ou alinhar sua frequência vibracional com o universo. É nesse cruzamento, que pode ser bem bizarro, que a gente vai se aprofundar hoje. E para guiar essa nossa análise, a gente está com um material muito bom em mãos. É o livro Além da Muleta Quântica, A Espiritualidade Não Precisa de Prova, do Leandro Substance. Um título bem direto. Muito. E a premissa dele é provocadora, porque ele já começa dizendo: o objetivo não é atacar o sagrado. Pelo contrário. A ideia é defender a dignidade da espiritualidade, sabe? Argumentando que essa busca por validação científica, na verdade, pode acabar enfraquecendo a própria espiritualidade. E essa fusão, ela não apareceu do nada, né? O livro contextualiza isso muito bem. Pensa assim, por séculos, o mundo era o relógio de Newton. Previsível, mecânico. Isso. Um grande mecanismo. A ciência parecia ter todas as respostas. Aí, no século XX, a física quântica chega e vira a mesa. Muda tudo. Completamente. Ela mostra um universo com regras que, desafiam nosso senso comum. Partículas em vários lugares ao mesmo tempo, a incerteza como um princípio fundamental. Uma estranheza que veio da própria ciência. Exato. E essa estranheza foi vista por muitos como uma espécie de permissão. Se o mundo material já é tão misterioso, tão inexplicável, então talvez aquelas intuições sobre o invisível, sobre a alma, não sejam tão absurdas assim. A quântica, com todo o seu prestígio, acabou oferecendo um vocabulário novo para buscas que são muito, muito antigas. Ok, vamos começar a desempacotar isso. O primeiro conceito que o livro traz para explicar esse fenômeno todo é o que ele chama de fome de validação. A ideia, se eu entendi direito, é que num mundo que é obcecado por dados, por provas, a espiritualidade começou a se sentir meio insegura. Exatamente, quase um complexo de inferioridade, como se ela precisasse de um diploma científico para ser levada a sério. E essa fome leva a um comportamento bem específico, né? Leva a um comportamento que o autor descreve como predatório com a linguagem da ciência. Termos como energia, frequência, campo, colapso da função de onda, eles são arrancados das suas definições matemáticas rigorosas. E viram outra coisa. Viram o que ele chama de amuletos discursivos. A função não é mais explicar um fenômeno, mas, dar um verniz de autoridade, encerrar uma discussão. É como vestir um jaleco branco para vender uma ideia. Passa uma imagem de ciência, mas sem o rigor dela. Mas só para a gente explorar o outro lado, alguém poderia perguntar: qual é o problema em querer validação? Não é normal a gente querer que as nossas crenças mais profundas sejam vistas como legítimas? Claro. A questão que o livro levanta não é sobre a intenção, que pode ser boa. É sobre a consequência. Ao se apoiar nessa muleta quântica, a espiritualidade se torna frágil. Dependente. Ela amarra o destino dela a teorias científicas que são, por natureza, provisórias, que podem ser revistas amanhã. O foco muda de um jeito muito perigoso. Como assim? Em vez da jornada ser sobre a experiência interna, sobre cultivar virtudes, ela vira uma busca sem fim por uma justificação externa. A pessoa se preocupa mais em provar o que sente do que em aprofundar o sentimento. E é aí que a coisa fica mais sombria. É quando entra o que o autor chama de comércio do mistério. Pois é. Porque uma coisa é usar um termo científico de forma poética, como metáfora. Outra, bem diferente, é começar a vender cura quântica ou programação de prosperidade quântica. E nesse ponto, a crítica do livro se torna ética e muito, muito contundente. Quando a quântica vira um selo de garantia para promessas de resultado, a espiritualidade deixa de ser uma busca por sentido e vira
uma técnica de performance. Uma técnica. Sim. E a lógica por trás disso é o que o autor chama de perversa. Porque ela transforma o sofrimento humano, uma doença, uma perda, um problema financeiro, num simples erro de aplicação. Nossa. É pesado. A sua dor não é mais parte da condição humana. Ela vira um sinal de que você não soube colapsar a onda direito ou que sua vibração está desalinhada. Isso é forte. Mas, de novo, fazendo o advogado do diabo aqui. E se funcionar para alguém? Se a pessoa acreditar que está vibrando na frequência da prosperidade e isso dá mais confiança para ela, e ela consegue um emprego, isso não é positivo no fim das contas? O livro fala sobre essa defesa pragmática? Sim, ele aborda isso diretamente. E a resposta é que o problema não é o efeito placebo, não é o poder da autossugestão. Isso é real, é estudado. O problema ético está na explicação que é vendida junto com a técnica. Na narrativa. Exato. Ao atribuir o sucesso ao fracasso a uma lei cósmica que foi mal interpretada, você cria um sistema que, no fundo, culpabiliza a vítima. É quase dizer para alguém que está sofrendo: a culpa é sua, você não pensou positivo o suficiente. Uma lógica bem cruel, na verdade. É uma lógica cruel disfarçada de empoderamento. Ela privatiza a dor e ignora completamente fatores sociais, biológicos, psicológicos. A vida deixa de ser um mistério a ser vivido e vira um algoritmo que você tem que executar com perfeição. Certo. O ponto é o sistema de crenças que se cria em volta, que pode ser muito danoso. Para a gente deixar isso mais concreto, vamos analisar alguns dos equívocos mais famosos que o livro desconstrói. Ótimo. Acho que o principal, o mais famoso de todos, é o mito do observador. A ideia de que observar cria a realidade. Confesso que essa sempre foi meio confusa para mim. É confusa para todo mundo, e por um bom motivo. O livro esclarece a distinção que é fundamental aqui. Na física quântica, observar ou medir é um ato de interação física. Interação. Um detetor de fótons, uma câmera, um microscópio. Isso tudo observa uma partícula. E sim, essa interação afeta o sistema. É como um termômetro. Para medir a temperatura da água, ele troca um pouquinho de calor com ela, então ele a altera minimamente. Certo. O problema é o salto mortal que se dá de interação física para a consciência humana. A ideia de que é o ato de estar ciente que magicamente transforma a possibilidade em realidade. Mas essa ideia veio de onde, então? Não surgiu da própria física? Na verdade, não. E isso é fascinante. O livro mostra que essa ideia é muito mais antiga. Ela vem de tradições como o idealismo filosófico, o hermetismo, com aquela máxima, o que está em cima é como o que está embaixo. Ah, claro. Só que nessas tradições, essa relação era entendida de forma simbólica, metafísica. Era sobre como a nossa percepção constrói nosso mundo de significados. O erro moderno que o autor aponta é pegar essa metáfora super profunda e tentar prová-la com um experimento de física mal compreendido. Entendi. Vira uma coisa literal. Exato. É transformar uma verdade poética numa receita literal para fabricar matéria com pensamento. É como pegar a frase "o amor é fogo" e tentar medir a temperatura dele com um termômetro. É uma confusão de categorias. Boa analogia. E sobre aquela outra frase que vira uma chave mestra para tudo? Tudo é energia. Essa parece ter uma base mais sólida. A gente pensa em Einstein, E igual mc ao quadrado. Onde que está o erro de interpretação aí, segundo o livro? Você tocou no ponto central. A abordagem do autor aqui é muito interessante. Primeiro, ele valida o espanto. Ele diz: a ciência já nos deu o assombro. A gente não precisa inventar nada. O mistério já está lá. Já está lá. O fato de que nada se toca de verdade. É só repulsão de campos eletromagnéticos. Ou que a matéria é 99,9% espaço vazio. E que toda a matéria que a gente conhece de estrelas a nós mesmos é menos de 5% do universo. Isso por si só já é inacreditável. Já é de explodir a cabeça. Onde está o salto, então? Está em derivar uma agência pessoal disso. Sim, matéria é uma forma de energia condensada,
Mas isso não implica que a energia dos seus pensamentos, que são impulsos eletroquímicos no cérebro, tem o poder de se reorganizar e virar a matéria de uma casa. É um salto lógico muito grande. Enorme. A conclusão mais honesta e, eu diria, mais profunda diante desse assombro da ciência, argumenta o livro, não deveria ser um sentimento de poder e controle. Deveria ser um profundo senso de humildade. Humildade, não controle. Isso muda a perspectiva toda. E o último grande mito que eu queria trazer, o entrelaçamento quântico. Ah, o favorito dos românticos. Exato. É sempre usado como a prova definitiva da conexão universal, de almas gêmeas. É a famosa ação fantasmagórica à distância, como disse Einstein. E aqui está a grande ironia que o livro resgata. O autor nos dá o contexto histórico, que é crucial. Quando Einstein usou a expressão ação fantasmagórica à distância, lá em 1935, não foi um elogio. Não. Foi uma crítica. Ele estava dizendo que essa ideia era tão absurda que só podia provar que a teoria quântica estava incompleta. Ele, o pai da relatividade com o limite da velocidade da luz, não conseguia aceitar que medir uma partícula aqui pudesse afetar instantaneamente outra a anos-luz de distância. Caramba, essa informação de que era uma crítica e não uma constatação mística. Eu não sabia. Isso muda completamente o jeito que a gente ouve esse termo por aí. Muda tudo. A discussão ficou no campo filosófico por décadas, até que o físico John Bell, em 64, propôs um teste matemático e, finalmente, em 82, a equipe do Alan Aspect fez o experimento que confirmou o fenômeno. Então o fenômeno é real. É real, mas a pergunta é: o que foi confirmado? E o livro é categórico nisso. O que se provou foi uma correlação estatística perfeita e instantânea entre partículas que tiveram uma origem comum. Correlação estatística, não comunicação. Exatamente. Não se provou uma forma de comunicação. Você não pode usar o entrelaçamento para mandar uma mensagem mais rápido que a luz. Ele usa uma analogia ótima. Se você tem um par de luvas, coloca cada uma numa caixa e manda uma para o Japão. Quando você abre a sua caixa aqui e vê que tem a luva esquerda, você sabe instantaneamente que a outra é a direita. Claro. Mas nenhuma informação viajou do Japão até aqui. O entrelaçamento é uma versão muito mais estranha e fundamental disso na natureza. Ele desafia a nossa noção de separação, sim, mas ele não prova uma conexão espiritual consciente ou intencional entre duas pessoas. Ok. Então o livro vai derrubando as muletas uma por uma. Se o uso da quântica é tão problemático assim, qual é a alternativa? Se a gente tira esses jargões, o que sobra? Qual a proposta do livro para uma espiritualidade que ele chama de adulta ou sem muletas? A proposta é que uma espiritualidade robusta não precisa de empréstimos. Ela tem suas próprias ferramentas. E o livro defende isso com base em 3 pilares. O primeiro é o símbolo. Símbolo. Sim, a linguagem da espiritualidade não é a da equação, é a da metáfora, do mito, da parábola. O símbolo não busca explicar o mundo, mas sim reorganizar a nossa percepção do mundo. A história de Ícaro, por exemplo, não ensina aerodinâmica. Ensina sobre arrogância, sobre o perigo da ambição desmedida. Perfeito. Ela não pede prova, porque a verdade dela ressoa direto com a experiência interna. Ela abre portais de sentido. Entendi. A ideia do símbolo é poderosa porque ela não tenta competir com a ciência no campo da explicação. Mas e a parte mais pessoal? A espiritualidade é muitas vezes um sentimento, algo que se vive. Como o livro aborda isso? Esse é o segundo pilar, a experiência. O livro é muito enfático nisso. A espiritualidade não é o que se sabe teoricamente sobre o cosmos, mas o que se vive diretamente na própria pele. Na prática. É o que acontece no silêncio da meditação, na entrega de um trabalho voluntário, na forma como se atravessa um luto. É a sensação de assombro diante de uma noite estrelada. O autor usa uma frase ótima. Ele diz: você pode ler 1000 artigos sobre a neuroquímica da paz, mas só o silêncio vivido pode, de fato, te ensinar o que é a paz. Faz todo sentido. A experiência valida a jornada. Ela é a validação, não um paper científico. E o terceiro pilar, que me parece o mais desafiador, a ética. Quando se fala em ética na espiritualidade, muita gente pensa em regras, moralismo. Não parece ser essa a abordagem do livro. De forma alguma.
A definição de ética no livro é muito precisa. Não é sobre um código de bom comportamento. É sobre a coerência radical entre aquilo que se acredita e o modo como se vive. A coerência. A ética é a prova real da espiritualidade. Ela não se publica numa revista científica. Ela se manifesta na forma como a gente trata o caixa do supermercado, como a gente lida com os nossos medos, como nos posicionamos diante da injustiça. E ele faz uma afirmação bem forte sobre isso, né? Fortíssima. Que toda espiritualidade que não resulta numa transformação ética, ou seja, numa vida mais compassiva, mais íntegra, se torna apenas uma forma de narcisismo metafísico. Narcisismo metafísico. É um termo e tanto. Vira uma coleção de experiências interessantes para o ego, um hobby exótico, mas sem impacto real no mundo. Isso me leva a uma ideia final do livro que eu achei muito poderosa. Que uma espiritualidade madura não é inimiga do pensamento crítico. Pelo contrário, ela o acolhe. O discernimento é visto como um ato sagrado, a capacidade de separar o que nutre a alma do que só infla o ego. Exatamente. A fé genuína, nessa visão, ela não tem medo de perguntas. Ela não precisa de truques, não precisa se fantasiar com o jaleco da ciência para se sentir segura. Ela se basta na sua própria profundidade, seja ela simbólica, experiencial ou ética. Então, para a gente sintetizar a mensagem central da obra, ciência e espiritualidade são linguagens diferentes, com gramáticas e finalidades diferentes. Uma descreve os mecanismos do mundo, a outra busca orientar e dar sentido à experiência humana. Isso. E o argumento do livro é que, ao forçar uma tradução literal entre elas, a gente acaba empobrecendo as duas. A ciência vira uma metáfora superficial e a espiritualidade uma explicação frágil e improvisada do universo. Perfeito. E isso nos leva à reflexão final que o livro propõe, que é muito provocadora. Talvez o verdadeiro ponto de encontro entre a ciência e a espiritualidade não esteja na prova, sabe? Na tentativa de um campo validar o outro. Onde estaria, então? Talvez o ponto de encontro esteja no assombro compartilhado. Tanto a investigação científica honesta, quanto a busca espiritual genuína nos seus momentos mais profundos nos colocam diante de uma realidade que é imensamente maior, mais complexa e mais estranha do que os nossos pequenos modelos mentais conseguem capturar. É uma bela imagem. E a questão que fica para todo mundo que está nos ouvindo é: o que muda na nossa jornada quando a gente para de tentar resolver ou dominar o mistério, seja com equações ou com mantras, e, em vez disso, a gente aprende a caminhar dentro dele com um misto de humildade e lucidez?